Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou diretora executiva do ILSE Brasil e vou começar a apresentar, começar o webinar. O tema de hoje é impacto da alimentação na modulação da microbiota intestinal e na imunidade. Então, como eu já falei, eu me apresentei e agora vou dar início à apresentação do ILSE. O ILSE, International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente em diversos países, são 16 branches ao redor do mundo, e é uma organização sem fins lucrativos de interação entre academia, indústria e governo. Como trabalhamos? Então, nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos um impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem ser desenvolvidas dentro de um desses objetivos. Todas as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista, cientista, e não refletem as do ILSE Brasil. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Nós temos, atualmente, estamos presentes nas mídias sociais LinkedIn e Facebook, e temos também nosso site, onde vocês podem encontrar diversas publicações que foram elaboradas pelo ILSE Brasil, assim como saber quais serão os próximos eventos que nós estamos realizando. Esse webinar é sobre o impacto da alimentação na modulação da microbiota intestinal e na imunidade. É um webinar elaborado pela Força Tarefa de Alimentos Fortificados e Suplementos, e terá a participação da professora Sandra Ribeiro e da doutora Leila Hashimoto. O nosso coordenador deste webinar é o doutor Hélio Vanucchi. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês o currículo dele. Informações gerais, vocês podem, por favor, utilizar o chat para anotar suas perguntas e nos encaminhar. E se houver algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, porque outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, o Dr. Hélio é o coordenador da Força Tarefa de Fortificados e o currículo dele é: o Dr. Hélio é graduado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É doutor em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É professor titular da Universidade de São Paulo. É coordenador científico da Força Tarefa de Nutrientes e Suplementos Alimentares do ILSE Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada pela participação e espero que gostem. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Flávia, pela apresentação. A gente está vivendo um momento muito especial na humanidade inteira e a gente está tentando se adaptar a todas as condições. E o ILSE está tentando fazer isso e seguindo o seu objetivo, que é disseminar o conhecimento científico de qualidade, e essa é a missão.
e agora nós estamos inaugurando a forma digital. Né? O Wilson tem feito isso com uma frequência relativamente alta. Ontem teve uma, hoje e depois amanhã vai ter mais uma. Então é uma frequência muito boa de sessões científicas disseminando conhecimento para que a gente possa aprofundar temas e conhecimentos sobre determinados assuntos que foram escolhidos. O nosso assunto foi escolhido pela Força Tarefa, que achou muito conveniente que a gente falasse um pouco mais sobre a microbiota, que é um ponto de muito interesse atualmente em vários setores da nutrição e da fisiologia e da fisiopatologia humana. Então, nós temos muito que falar, muito que ouvir em relação a esse tema e, com certeza, muito a aprender ainda. Então, nós vamos seguir nesse raciocínio. Eu queria agradecer muito a participação das duas professoras, e que nós vamos tomar o tempo delas por um período, e depois 25 minutos cada uma delas, e depois nós vamos abrir para questões que eu acho que sempre enriquece muito o conhecimento, e trocando experiências via online, como nós estamos. Bom, a primeira delas, pela sequência, então, é a professora Sandra Maria Lima Ribeiro. Ela é nutricionista, mestre em Ciência dos Alimentos pela USP e também doutora pela Nutrição Humana Aplicada, e é livre-docente em Nutrição e Envelhecimento. Fez um estágio de pós-doutorado no Human Nutrition Research Center, onde eu fiz também há alguns anos atrás, não vou falar quanto. Mas ela fez o Nutrition Research Center on Aging, né, que Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Atuou como professora visitante na divisão de geriatria do St. Louis University, nos Estados Unidos. É docente nos cursos de graduação em nutrição e gerontologia da Universidade de São Paulo e dos programas de pós-graduação de gerontologia e nutrição em saúde pública, USP. Então, nós vamos ter 25 minutos e depois nós vamos ouvir a doutora Leila Hashimoto. Está certo o seu nome? Não sei se está certo. É nutricionista formada pela Universidade de São Paulo, é doutora em Ciências pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, com ênfase em nutrição e microbioma humano. Portanto, uma pessoa mais do que recomendada para discorrer sobre o assunto. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir 50 minutos de conhecimentos relacionados com a microbioma humano. Então, eu vou passar, então, a palavra à professora Sandra para a apresentação dela. Está aparecendo a tela? Tá, sim. Tá, posso começar então? Pode começar, por favor. Bom, então, primeiramente, boa tarde, né, a todos, todos que estão assistindo esse webinar. Queria aproveitar e agradecer, né, ao Wilson, na pessoa da Flávia e do Dr. Hélio, para poder conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, né? Então, na minha apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções da microbiota que são relacionadas à saúde. Não tenho nenhum conflito a declarar com empresa privada, minha única fonte de financiamento são os órgãos de fomento à pesquisa e as bolsas, né, FAPESP, CAPES e CNPq. Um breve sumário aqui do que vai ser a minha apresentação. Ops! Só um minuto. Pronto, voltou, né? Então, a gente vai fazer uma descrição da microbiota intestinal e a sua colonização. Eu só estou com um problema aqui com
Só um minutinho, peraí. Vocês estão vendo a minha tela ou vocês estão vendo o meu rosto? Agora foi, né? Pronto. Temos os dois, Desculpa. professora. Temos uma descrição da microbiota intestinal e a sua colonização. Depois a gente vai falar um pouquinho da função da microbiota e a relação com alimentos e nutrientes. E depois a alimentação, nutrientes e a modulação da microbiota intestinal. Tá tudo certo com a imagem, né? Tudo certo, professora. Bom, então, para a gente começar, é importante lembrar que já se fala da presença de bactérias no intestino humano de longa data, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os conhecimentos eles acabaram se aprofundando mais a partir da grande publicação na revista Nature sobre o microbioma humano, né? The Human Microbiome Project Consortium. E aí, a partir daí, os conhecimentos, não só da microbiota intestinal, mas da microbiota de várias partes do corpo, passaram a ser mais explorados, e, nesse sentido, o número de publicações a respeito do microbioma aumentou loucamente, né? Então, para a gente falar um pouquinho do microbioma humano, acho que é importante lembrar que a colonização, ou seja, como que essas bactérias chegaram no nosso intestino, né? Então, na verdade, desde o nascimento é quando acontece o primeiro contato do nosso intestino com as bactérias, né? E, na verdade, então, essa figura está mostrando, vamos dizer assim, a evolução da colonização do nosso intestino por bactérias. Então, no momento do parto, o primeiro contato com bactérias vai dizer respeito às bactérias vaginais, né, na hora do parto normal, e se esse parto é por cesárea, vai ser outro tipo de colonização, que vai ser principalmente as bactérias epiteliais. E essa colonização vai aumentando na medida que se introduz os alimentos. Então, o primeiro alimento, que é o leite materno, né, permite a colonização também de bactérias específicas que vão ter diferenças quando, por exemplo, a gente fala do aleitamento por fórmula, né? E, na verdade, na medida que a gente vai introduzindo alimentação sólida, a diversidade dessa microbiota intestinal ela vai aumentando. Então, na verdade, esse é um contato muito lento, né, e gradativo que vai acontecendo com as bactérias até as pessoas atingirem a vida adulta e terem, então, uma microbiota intestinal que ela permanece relativamente estável durante toda a vida adulta, né? E alguns dos conhecimentos que a gente já tem sobre a microbiota é que, na verdade, a gente tem predominantemente, a gente tem dois grandes filos, falando na escala taxonômica, que predominam na microbiota intestinal, embora 10 filos diferentes tenham sido identificados no projeto Microbioma. Mas, na verdade, o que acontece é que, de pessoa para pessoa, esses filos que, descendo na escala taxonômica, a gente pode chegar nos gêneros bacterianos, então a gente tem predominantemente 3 grandes gêneros bacterianos: o gênero Prevotella, Firmicutes e Bacteroides. Não são só esses, mas, na verdade, esses 3 gêneros acabaram cavando um determinado termo que são chamados enterotipos. E parece que esses enterotipos eles têm muito a ver com o padrão alimentar das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que têm um padrão dietético mais parecido com a dieta tradicional, né, que é mais predominante de vegetais e carboidratos fermentáveis, parece que tem a predominância do gênero Prevotella. E, por outro lado, né, aquele tipo de dieta que a gente denomina como ocidental, que é mais rico em gordura e proteínas de origem animal, parece predominar os bacterióides, né? E os firmicutes parece ser um terceiro enterotipo não muito explorado, né? Bom,
Na verdade, então, já que a gente falou de padrão alimentar, o que parece é que os hábitos alimentares durante a vida, eles moldam a microbiota, né? Então, vendo essa figura ela é muito interessante, essas cores ao fundo, na verdade, não é só decorativo, isso aqui é um modo de um gráfico que eu quero mostrar para vocês, e, na verdade, as diferentes cores desses gráficos significam diversidade. Quanto maior o número de tons aqui, maior a diversidade. Então, nessa figura de cima, a gente está vendo a diversidade da dieta. Então, no aleitamento materno, né, quando a criança então só recebe leite, a diversidade ela é pequena. E na medida que a gente vai introduzindo alimentos sólidos, aumentando a diversidade bacteriana, aumentando a diversidade de alimentos que a gente ingere, então isso aumenta e, na verdade, permanece durante toda a vida. E o que tem esses dois destaques aqui nesse gráfico? Na verdade, a gente segue normalmente um padrão alimentar, mas que tem variações, né? Diárias, semanais, a gente não come exatamente sempre a mesma coisa. Então, esse destaque aqui mostra, por exemplo, a variação dessa diversidade semanalmente e anualmente também. E nessa figura de baixo, o que a gente vê é o paralelo crescimento da diversidade microbiana. Então, o que a gente consegue identificar? Que na medida que aumenta a diversidade da dieta, aumenta a diversidade microbiana, mas que, na verdade, essas variações diárias ou semanais não refletem na variação da microbiota. O que isso significa? Que a gente tem uma microbiota intestinal relativamente estável durante toda a vida, isso é um indicador de uma microbiota saudável, e o que realmente constitui, por exemplo, né, aqueles enterotipos que eu coloquei no slide anterior, é o padrão alimentar, os hábitos alimentares de longo prazo. Então, numa pessoa saudável, com a microbiota saudável, este padrão alimentar é que vai predominar. Mudanças, oscilações, a estabilidade da microbiota é garantida nessas oscilações por uma característica de resiliência. Uma microbiota saudável, ela é resiliente. Então, da mesma forma que a gente aumenta a diversidade de alimentos e que a gente aumenta a diversidade de microbioma, isso é o que comanda o amadurecimento do nosso sistema imune próprio do intestino. Então, nesse primeiro lado da nossa figura, a gente está vendo como é a situação da microbiota, do sistema imune e da microbiota intestinal na fase pré-natal. Então, na verdade, nessa fase, vai haver o recrutamento das chamadas células indutoras de tecido linfóide, e que permite, então, o desenvolvimento prévio de alguns componentes do tecido linfóide secundário, né? Então, a gente tem já em desenvolvimento, né, os linfonodos mesentéricos, as placas de Petri e as chamadas criptoplacas, mas ainda muito pouco atuante em termos de sistema imunológico. Na fase pré-natal, ou seja, após o nascimento, quando acontece o primeiro contato do intestino com as bactérias, né? Então, primeiramente, pelo ambiente materno, depois o leite materno ou a fórmula, e depois a introdução de alimentos, é aí que começa verdadeiramente o amadurecimento do sistema imune. Então, na verdade, esse amadurecimento ele é provocado pelo contato de bactérias, na verdade, superfície da membrana bacteriana, com receptores próprios das células do sistema imune. Então, só para a gente denominar, né, a presença de determinadas moléculas na membrana celular dessas bactérias que vão colonizar o intestino, eles são chamados de Microbial Associated Molecular Patterns, ou seja, um padrão molecular que vai ser sujeito a um reconhecimento por receptores que estão, por exemplo, aqui a primeiro contato aqui, as células M, que vão fazer ligação tanto com os folículos
folículos linfóides isolados, que é o amadurecimento da criptoplaca, como das placas de Petri e dos linfonodos mesentéricos. Então, existe o reconhecimento desse padrão por receptores de padrão, e os mais comuns no sistema imune do intestino são os chamados Toll-like receptors, que a gente vai falar de TLR. Bom, esse slide aqui é onde eu vou tentar mostrar todo o ambiente intestinal. Então, aqui na esquerda a gente tem o intestino delgado e no lado direito o intestino grosso. Então, tentando rapidamente explicar como que é esse ecossistema intestinal. Eu vou começar aqui pela base, onde a gente tem a camada de enterócitos, né, que vai constituir, então, uma barreira. Enterócito, as células epiteliais do intestino, que são firmemente ligadas, a gente chama isso em inglês de tight junctions, a gente tem proteínas específicas que praticamente costuram essas células epiteliais de forma que não seja extravasado o conteúdo. Aqui a gente tem a luz intestinal para o meio externo. Então, destaque para algumas células aqui, células que são diferenciações dos enterócitos, que são as células de Punnett, que na verdade tem a função principal de produzir peptídeos antimicrobianos. A gente tem as células de Globet, que na verdade produzem um muco, né, que é composto por uma glicoproteína. As mais predominantes são as mucinas. E aqui embaixo do epitélio a gente tem a chamada lâmina própria, e é aqui que vai se desenvolver todos os órgãos linfóides secundários e, consequentemente, as células do sistema imunológico. Mais acima, a gente tem, então, essa camada de muco, que, na verdade, né, aqui uma divisão imaginária, ela tem duas camadas principais. Na primeira dela, essa mucina, ela é bastante densa, né? E ela acaba tendo predominante aqui células dendríticas, anticorpos e essa mucina. E é uma camada praticamente impermeável. Não é impermeável, mas ela é altamente resistente à colonização da microbiota. Nessa segunda camada, que é menos densa, porque a mucina foi clivada, aqui verdadeiramente residem as bactérias saprófitas, né? E a gente pode ver que a densidade bacteriana no intestino delgado, ela é muito menor do que no intestino grosso. Aqui é onde a gente tem realmente uma colonização e uma diversidade grande de bactérias, e uma das questões importantes das bactérias habitarem essa camada de mucina é que elas utilizam a própria mucina e também os nutrientes vindos da ingestão de alimentos e fermentam esses componentes. Então, um papel fundamental dos micróbios, das bactérias residentes, é a fermentação da mucina e a fermentação de diversos compostos da nossa dieta. Bom, uma outra característica importante que eu queria destacar aqui é com relação às próprias células do sistema imune. Claro que essa orquestração ela é bastante complexa, mas eu vou tentar simplificar aqui para a gente poder conversar. Então, por exemplo, o contato bacteriano, né, que é feito via células dendríticas e que na verdade chega a ser sinalizado aqui no epitélio intestinal, ele provoca, então, por aqueles padrões de reconhecimento, uma resposta dessas células do sistema imune. Então, eu vou colocar um recorte aqui, né? A gente tem aquele tipo de célula que são células indutoras de linfócitos, e uma outra célula que é a assassina natural, o natural killer, número 22, em resposta a esse contato com as bactérias saprófitas, elas produzem uma citocina, são várias, mas eu estou exemplificando com uma citocina, que é a interleucina 22, que, por sua vez, vai sinalizar um enterócito diferenciado a produzir os peptídeos antimicrobianos também. Então, vocês percebam que os enterócitos não são células homogêneas, né? Eles têm várias diferenciações
com diferentes funções. E, da mesma forma, esse contato faz uma série de ações nesse sistema imune do intestino, como, por exemplo, né, lá nos linfonodos mesentéricos, né? Na verdade, eles vão provocar, essa sinalização vai provocar transformações entre células beta, células T, os linfócitos T, e levam à produção de um anticorpo fundamental que também está presente aqui na camada de muco, que é a IgA, né? Uma imunoglobulina de grande presença no ambiente intestinal. Muito bem, então, se o nosso webinar aqui é com relação ao papel da alimentação, então eu falei em fermentação, e do pouco que ainda se sabe sobre o estudo da microbiota intestinal, o que a gente mais conhece é a fermentação de carboidratos não digeríveis. Então, esse processo, que é um dos mais conhecidos na microbiota intestinal, a fermentação por essas bactérias dos carboidratos não digeríveis, eles vão ter... eu saí de novo da tela, gente, desculpa. Eles vão ter como resposta a produção de, principalmente, ácidos graxos de cadeia curta. Os mais conhecidos, acetato, propionato e butirato. E esses produtos da fermentação bacteriana têm um papel, vários papéis metabólicos e imunológicos, que eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Então, por exemplo, nas células epiteliais, né, eles são capazes de modular o metabolismo da glicose, provocando neoglicogênese, mas o butirato, principalmente, ele é capaz de atravessar as células epiteliais, alcançar o sistema nervoso central e, a partir daí, modular mecanismos de fome e apetite. Então, com esse processo, eu queria lembrar para vocês um outro direcionamento que tem sido feito com o estudo da microbiota, que é o chamado eixo intestino-cérebro. Então, o que acontece no intestino sinaliza o sistema nervoso central. Outro tipo de célula que está presente entre o epitélio intestinal são células que produzem hormônios, células endócrinas. E essas células, então, a presença desses metabólitos da fermentação, principalmente o butirato, estimula essas células interendócrinas a produzirem hormônios chamados hormônios gastrointestinais, principalmente o glucagon-like 1 e o peptídeo Y, que também vão ter ação fora do intestino, principalmente no pâncreas, modulando a produção de insulina, no fígado, modulando a produção de lipoproteínas, e no tecido adiposo, né, modulando o metabolismo do tecido como um todo. Esses produtos de fermentação também vão estimular terminações nervosas, na verdade, vão ser importantes nesse eixo intestino-cérebro e, portanto, eles vão colaborar com a movimentação ali, né, com a ativação do chamado sistema límbico, que tem mecanismos tanto relacionados ao humor quanto ao controle da ingestão de alimentos. E, finalmente, nas células do sistema imune, todos aqueles processos de transformação de células do sistema imune, estímulo à produção de mucina e de peptídeos antimicrobianos, são também proporcionados pelos produtos da fermentação bacteriana. Só que, na verdade, esse universo da fermentação bacteriana, a gente praticamente ainda conhece a ponta do iceberg. Por exemplo, um outro nutriente que a gente ainda conhece muito pouco e que sofre digestão e fermentação microbiana são as proteínas da dieta. Então, todo mundo sabe que a digestão das proteínas da dieta origina aminoácidos e peptídeos, que vão sofrer a ação da microbiota. Só que a gente não tem um aminoácido só, a gente tem pelo menos 20 aminoácidos diferentes e diferentes combinações que vão formar os peptídeos, que vão originar diferentes subprodutos, dos quais a gente ainda sabe muito pouco, mas a gente já sabe que alguns desses subprodutos têm ação benéfica no metabolismo e outros têm ação prejudicial. E eu vou dar 2 exemplos. A produção, por exemplo, de neurotransmissores a partir dos aminoácidos. A gente sabe que 90%, por exemplo, da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino e que vai ter, portanto, no cérebro efeitos sobre humor, e também sobre a ingestão de alimentos.
Por outro lado, subprodutos de fermentação de aminoácidos aromáticos podem produzir compostos, por exemplo, o pecresol, que vai ter uma ação tóxica no fígado. Na verdade, quando a gente fala, então, da digestão e a fermentação de produtos bacterianos, a gente sabe que existem centenas, talvez até mais que centenas de produtos de fermentação, metabólitos, portanto, que vão ter funções imunes, metabólicas e até aumentar a biodisponibilidade de alguns nutrientes para nós. Por exemplo, os ácidos biliares. A gente sabe que no ciclo da produção hepática a partir do colesterol e a recaptação que é feita a partir do próprio intestino delgado, de 1 a 5% desses ácidos biliares não retorna, segue, portanto, para o cólon, e lá eles vão sofrer fermentação microbiana, se por um lado do nosso organismo, isso gera ácidos biliares secundários, por outro lado, os ácidos biliares têm propriedades antimicrobianas, portanto, colaborando com a manutenção do ecossistema intestinal. Os polifenóis, que são tão hoje estudados por conta dos seus efeitos cardiovasculares e cerebrais, na verdade são moléculas que são pouco digeridas no nosso intestino delgado, e que, portanto, eles seguem para o cólon, e o processo de digestão e fermentação pela microbiota é um processo bastante complexo por verdadeiros consórcios bacterianos. E, finalmente, então, a síntese de vitaminas, por exemplo, vitamina K e vitamina D, de vitamina B, do complexo B, desculpem, que, na verdade, tem ainda se explorado quanto da produção dessas vitaminas, além de cumprir o papel no próprio metabolismo das bactérias, fornece vitaminas para o nosso próprio organismo. Então, de uma forma bem ampla, eu estou mostrando aqui, com maior complexidade, o papel do sistema imune com as suas diferentes células, e que a microbiota não age sozinha nesses estímulos. Tem os subprodutos, como os ácidos graxos de cadeia curta e alguns aminoácidos, que também modulam a microbiota intestinal. E aí a gente passa para outra parte, que é quando, por inúmeras razões, por exemplo, questões alimentares, padrões dietéticos inadequados, você tem uma quebra da eubiose, que seria esse equilíbrio entre o sistema imune e as bactérias. Tudo que eu mostrei para vocês até aqui, a gente pode dizer que existe uma tolerabilidade dessas bactérias saprófidas. Mas no momento que se quebra esse ecossistema e você tem, então, portanto, a permissividade de crescimento de patógenos, todo esse ecossistema é quebrado. Então, bem naquele recorte que eu falei, por exemplo, dessas células estimulando interleucina 22 para manter a integridade da microbiota, por outro lado, quando a sinalização não é reconhecida como tolerável pelos nossos Toll-like receptors, aí passam a ser secretadas citocinas inflamatórias que vão, portanto, criar um ambiente inflamatório no intestino. Uma das consequências, então, é a perda dessa função de barreira que nas condições normais é muito bem estabelecida pela camada de muco e pelas células do sistema imune. Então, de uma forma bastante ampla, aliás, bastante genérica, quando eu tenho um desequilíbrio da microbiota, portanto, eu perco a função de manutenção de barreira e eu tenho um escape de bactérias e de fragmentos bacterianos para a circulação sistêmica. Então, a passagem desses micro-organismos e de fragmentos bacterianos para a circulação é o que, de uma forma aguda, por exemplo, está relacionado à sepse, mas de uma forma crônica e em menor intensidade, por uma inflamação sistêmica de baixo grau. Vendo num outro ângulo aqui, então aqui seria o escape de bactérias para a circulação, e nesse escape, uma molécula bastante estudada, na verdade, ela faz parte, o lipopolissacarídeo, ou LPS, ele faz parte da membrana celular de muitas bactérias gram-negativas. Na verdade,
eu falei para vocês daqueles receptores de padrão, principalmente os Toll-like receptors. Então, vejam, o LPS ele entra na circulação e, inicialmente, ele vai encontrar receptores que estão nos macrófagos, células do sistema imunológico. Então, aqui nesse esquema é o que eu estou tentando demonstrar. O LPS se ligando a diferentes tipos de Toll-like receptors, e cada ligação ao seu receptor desencadeia mensagens intracelulares. E eu queria dar destaque dentro da sinalização do LPS com Toll-like receptor, que essa ligação vai bloquear ou desacelerar a sinalização do hormônio insulina, porque eles compartilham vias comuns. E a gente tem Toll-like receptors em vários outros tecidos do nosso organismo, e aí com destaque para o fígado, o tecido adiposo, o músculo, o cérebro. Então, todos esses tecidos têm o Toll-like receptor. Então, na verdade, eu queria aqui caminhar pela explicação com o tecido adiposo, né? Então, essa endotoxemia, que é a presença do LPS na circulação, com a ligação no macrófago via Toll-like receptor, ela significa a inflamação do tecido adiposo. Por quê? Porque o tecido adiposo ele é habitado por diferentes populações celulares do sistema imune, incluindo aí os macrófagos. Então, a gente tendo um tecido adiposo inflamado, com a presença dos macrófagos, isso desencadeia uma série de reações, diminuição de adipocitocinas, que são citocinas especialmente secretadas pelo tecido adiposo. Então, eu reduzo as adipocitocinas que controlariam a inflamação e aumento as citocinas que estão relacionadas ao aumento do processo inflamatório. Com isso, eu tenho possibilidade de neuroinflamação, modulando, portanto, o gasto energético e mecanismos de humor. Eu tenho inflamação no pâncreas, que significa alterações da liberação de insulina. No tecido muscular, eu aumento a resistência insulínica e, portanto, a síntese proteica. No endotélio vascular, eu diminuo processos antioxidantes, que são modulados pela insulina. E no fígado, eu tenho alteração do mecanismo de produção de lipoproteínas, esteatose hepática como consequência e aumento da resistência insulínica no tecido geral. A gente tem que lembrar também que esse processo de resistência à insulina, que está relacionado, então, com o impedimento, aliás, com a ligação dos receptores Toll-like, na verdade, a insulina também é fundamental para a síntese de proteínas. Então, na verdade, por exemplo, a síntese proteica muscular, ela está diminuída e pode, no longo prazo, acarretar perda de massa muscular e sarcopenia. Então, eu já estou caminhando para o meu final, eu sei que eu já estou estourando o meu tempo, mas a questão é, como é que a gente modula a microbiota intestinal? Então, a gente tem estratégias nutricionais, e eu tentei mostrar aqui durante a minha apresentação a importância da alimentação na modulação da microbiota, mas a gente sabe hoje, por exemplo, que o exercício físico também tem um importante papel aí, e a gente tem outras estratégias que não cabem nessa conversa, que é, por exemplo, o transplante de microbiota. Com relação à alimentação, eu acho que fica claro para todo mundo o que eu tentei separar aqui no meu slide. Então, padrões alimentares saudáveis e padrões alimentares relacionados a processos antigênicos para a microbiota. O que a gente sabe até agora? Quanto mais variada for a dieta e rica, então, em carboidratos fermentáveis, maior a diversidade da microbiota. A gente sabe a importância da fermentação, a gente ainda não sabe muito sobre o papel das proteínas, e a gente sabe, com relação aos lipídios, que as gorduras saturadas, elas também geram um papel inflamatório na microbiota. A gente sabe muito pouco, mas é importante saber, pensando aí nos alimentos ultraprocessados, como que esses componentes, que são aditivos alimentares, podem funcionar como antígenos, né? E assim,
A dieta, então, tem um papel fundamental. E aí, para finalizar de uma forma bem rápida, a gente sabe, e isso tem sido muito explorado, o uso de suplementos ou alimentos específicos. Então, por exemplo, os probióticos, que na verdade seria o fornecimento das bactérias que devem chegar ao intestino viáveis, ou seja, vivas, e a gente sabe também que hoje o caminho dos probióticos tem sido mais para o lado de controle de doenças específicas, com cepas específicas, e dentro do conceito de eixo intestino-cérebro, muitas bactérias têm sido testadas como psicobióticas, como então coadjuvante no tratamento de transtornos mentais. Os prebióticos, que são extraídos dos carboidratos fermentáveis, e os simbióticos, que é uma combinação dos dois. A gente ainda tem os chamados pós-bióticos, que seriam compostos que são obtidos depois da fermentação, então, por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta ou ainda micro-organismos inativados. E, finalmente, também hoje mais explorados, alimentos fermentados, né? Então, a gente tem aqueles alimentos obtidos por fermentação natural, que em algumas culturas alimentares são muito usados, como o kimchi, o natto, e aqueles para os quais, para sua obtenção, a gente tem que adicionar uma cultura, né, inicial, chamada de starter. O kefir é muito conhecido, e o kombucha. Bom, tentei falar de uma forma muito rápida e resumindo, então, como considerações finais, eu acho que é inegável e irrevogável o papel que a gente entendeu da interação entre o intestino e as funções corporais e a função metabólica e imunológica dessa microbiota. A gente sabe que isso está relacionado com o genoma humano, então o ideal para a gente estudar essa microbiota seria combinando genômica, microbioma e metabolômica, para a gente entender essa nova abordagem da nutrição, que a gente tem, então, as questões relacionadas à modulação do intestino e manutenção da saúde, ou a modulação do intestino no tratamento e coadjuvante de várias doenças. Eu agradeço e peço desculpas aí por ter ultrapassado um pouco o tempo. Obrigada. Professora Sandra, muito obrigado. Excelente apresentação. Eu queria lembrar aos participantes desse webinar que estão nos assistindo para ir formulando perguntas para que a gente depois possa incrementar uma discussão interessante sobre esse tema. Então, e lembrando que o nosso webinar agora, ele está relacionado com o impacto da alimentação na modulação da microbiota intestinal e na imunidade. Então, para prosseguir a nossa discussão, eu vou pedir para a doutora Leila Hashimoto utilizar os seus 25 minutos para fazer a sua apresentação e depois nós iniciamos as perguntas. Por favor. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer à comissão da Força Tarefa por ter indicado o meu nome. É um prazer falar com vocês ao lado de grandes profissionais como a professora Sandra, o professor Hélio. E aqui eu fui convidada para dar sequência nesse assunto, falando sobre modulação do microbioma com foco no papel dos prebióticos. Bom, então aqui está a minha declaração de conflito de interesse. Eu sou consultora científica da Tate & Lyle e o intestino foi considerado por muito tempo um órgão basicamente absortivo. Entretanto, inúmeros estudos agregaram as funções imunes relacionadas ao trato gastrointestinal. Então, além da barreira física de proteção feita pela camada de muco e pelo epitélio intestinal, a comunidade bacteriana que ali reside também tem um papel importante na defesa imune. Lembrando que o trato gastrointestinal, ele abriga a maior e a mais diversa comunidade de bactérias que coloniza o nosso organismo humano. E por esse motivo, os estudos atuais são principalmente direcionados à microbiota intestinal.
A microbiota tem uma estrutura complexa e dinâmica, e quando há um desbalanço dessa comunidade, há uma alteração na proporção de bactérias, tendendo a maior quantidade daquelas patogênicas e, consequentemente, das substâncias produzidas por elas. Então, um conceito bastante interessante discutido por Shen e colaboradores é que antes mesmo de ter uma doença ou uma disbiose instalada, há processos metabólicos sendo alterados na microbiota, e isso impacta diretamente na saúde do hospedeiro e nas interações entre os micro-organismos. Portanto, a modulação precoce com o intuito de prevenção de doença e tratamento precoce são as melhores estratégias. Então, só relembrando um pouco que a professora Sandra explicou, nós precisamos identificar quando e quais fatores podem influenciar na composição da microbiota. Então, as evidências mais recentes mostram que antes mesmo do nascimento já é iniciada a colonização do indivíduo e que é dependente da dieta materna, da presença de alguma doença durante esse período, como diabetes e obesidade, por exemplo. E a partir do momento do parto, inúmeros fatores contribuem para a formação da microbiota. Então, como o tipo de parto ao nascer, se recebeu o aleitamento materno ou foram por fórmulas infantis, o uso de medicamentos nesse período, principalmente os antibióticos, a introdução e a diversidade dos alimentos sólidos, a exposição a novos antígenos, entre outros fatores. Então, até os 2, 3 anos de vida, é estabelecida a microbiota do indivíduo e que ela vai permanecer constante e relativamente estável ao longo de toda a vida. Então, a gente sabe que esse período não é crucial não somente para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança, mas também é determinante para a composição da microbiota e susceptibilidade a doenças. Na vida adulta, a microbiota flutua principalmente, por fatores ambientais, como o estresse, a presença de doenças, obesidade, doenças inflamatórias intestinais, e a dieta tem uma forte influência sobre o ambiente intestinal. Então, estima-se que 57% das variações da microbiota intestinal estejam explicadas por fatores nutricionais. E os micro-organismos intestinais são a chave em diversos aspectos da saúde humana, não se restringindo apenas ao intestino, mas também vai de imunidade inata até a regulação do apetite e o metabolismo energético. Então, diferentes estratégias nutricionais vêm sendo investigadas com o objetivo de modular a composição da microbiota. E nesta apresentação de hoje, nós vamos conversar mais sobre o papel das fibras prebióticas, que são um dos nutrientes mais estudados nesse contexto, mas outros componentes dietéticos também podem alterar a homeostase da microbiota. Então, se são proteínas de origem animal ou origem vegetal, eles terão impactos diferentes nas bactérias. Os estudos com ômega 3 e lipídios saturados também já mostraram modificar essa comunidade de micro-organismos. Os pró e simbióticos têm fortes evidências de modulação da microbiota, e mais recentemente, o estudo dos polifenóis e micronutrientes também mostraram efeitos nessas bactérias. Então, as fibras são definidas como carboidratos de origem vegetal não digeríveis pelas nossas enzimas digestivas e não absorvíveis no intestino delgado, e assim apresentam efeitos fisiológicos positivos para a saúde humana. A recomendação de fibras é de 25 gramas por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entretanto, os estudos com a população brasileira já mostraram que o consumo médio é de apenas 16 gramas, tendo então um gap de aproximadamente 10 gramas que precisariam ser inseridos na dieta. De acordo com essa análise feita por Sardin e colaboradores da POF dos anos de 2008 e 2009, os alimentos que mais contribuíram para o aporte de fibras foram feijão,
pães, frutas, legumes e verduras. E a gente sabe que as leguminosas, os vegetais, são importantes fontes de fibras. Só que eles aparecem com baixa contribuição porque eles não são consumidos na quantidade adequada pela população. E aqui, os pães aparecem em destaque nessa lista porque eles são alimentos de grande consumo pela população brasileira. Lembrando, então, que as versões integrais e enriquecidas com fibras são as melhores opções para o aumento do aporte de fibras. As fibras, então, podem ter funções diversas, né, como retardo da absorção de nutrientes, promoção da saciedade e várias outras, mas hoje aqui eu vou focar na sua ação prebiótica, né? Então, as fibras têm diferentes formas de classificação, uma delas é relacionada à sua fermentabilidade. Então, segundo a definição mais recente de Gibson e colaboradores em 2017, os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis e que são seletivamente utilizados por micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde. Então, os principais efeitos dessas fibras são a modulação da composição de bactérias de forma benéfica, a produção de metabólitos por essas bactérias, como os ácidos graxos de cadeia curta, e, consequentemente, a preservação da função barreira intestinal. E aqui alguns exemplos, né, das fibras prebióticas são o amido e a maltodextrina resistente, também chamada de fibra solúvel de milho, a pectina, beta-glicano e frutanos como inulina e fruto-oligosacarídeos. Os alimentos que apresentam maior quantidade dessas fibras são chicória, alho, banana, principalmente a verde, alcachofra, batata yacon e os alimentos enriquecidos por essas fibras. Então, aqui só explicando por cima e mais rapidamente o metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta, quando as fibras prebióticas chegam no intestino grosso, elas são fermentadas por determinadas bactérias, produzindo gases e ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato, acetato e propionato. E esses metabólitos têm efeito no próprio ambiente intestinal, então preservam a barreira intestinal por fornecer energia a essas células, influenciam na expressão de genes relacionados às tight por exemplo, e também podem atuar sistemicamente como fonte de energia para células do músculo, células do fígado, aumento do gasto energético e da sensibilidade à insulina nesses órgãos. No tecido adiposo, há uma redução no acúmulo de gordura e aumento da leptina, né, que é um hormônio relacionado à saciedade. E o butirato e o propionato também têm efeitos na modulação do sistema imune. Então, esses ácidos graxos melhoram a produção de muco pelas células Goblet, também participam na redução das citocinas pró-inflamatórias e aumento daquelas anti-inflamatórias, reduzindo, portanto, a inflamação colônica e melhorando essa função barreira. Então, a disbiose causada por diversos fatores ambientais, como a dieta ocidental, leva a danos à barreira intestinal, com o afrouxamento dessas tight junctions, né? E isso facilita a permeabilidade, né, a translocação de toxinas ou pedaços de bactérias, como o LPS, né, de bactérias gram-negativas, do lúmen intestinal para a circulação sanguínea. E isso desencadeia uma resposta sistêmica de baixo grau, um processo que foi denominado endotoxemia metabólica, e está relacionado com doenças cardiometabólicas como obesidade e diabetes. O dano à barreira intestinal, ele também induz a ativação da resposta imune relacionada a outras doenças, como a doença inflamatória intestinal. E nesse sentido, é preciso evitar que esse processo seja desencadeado, modulando esses fatores que nós vimos aqui. Então, inúmeros estudos já reportaram a influência dos padrões alimentares na composição e atividade da comunidade bacteriana intestinal.
E esse é um estudo clássico que investigou o quão rápido a microbiota intestinal responde a mudanças de macronutrientes a curto prazo. Então, indivíduos saudáveis consumiram uma dieta por 5 dias, né, estritamente à base de produtos vegetais, incluindo grãos, legumes, frutas e vegetais, e o outro grupo consumiu predominantemente alimentos de origem animal, como carnes, ovos e queijos. E apesar de um curto período de tempo, foi possível observar uma alteração da composição da microbiota. Então, na dieta à base de produtos animais, houve um aumento, né, da abundância de bactérias tolerantes à bile, como a Listeps, Bilophila e Bacteroides. E isso porque o aumento do consumo de gordura leva a maior secreção de ácidos biliares. Por outro lado, na dieta plant-based, aumentou a abundância de alguns micro-organismos que foram capazes de degradar polissacarídeos de plantas, como Roseburia, Eubacterium rectale e Fecalium bacterium prausnitzii. Um marcador também interessante da gente avaliar são os produtos da fermentação dessas bactérias. Então, aqui, os ácidos graxos de cadeia curta aumentaram com a dieta à base de vegetais, e os compostos putrefativos da fermentação de aminoácidos, como o isovalerato e isobutirato, aumentaram com a dieta à base de produtos animais. E esses metabólitos já foram relacionados com o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Esse gráfico é bem interessante porque mostra a variação da microbiota dos indivíduos durante o período de intervenção. Então, aqui nessa faixa verde, nós vemos o período em que eles receberam essas dietas. E houve uma grande variação da microbiota, vista pela beta-diversidade, apenas na dieta à base de produtos animais. E o mais interessante é que, após a cessação, né, da intervenção, a microbiota tendeu a voltar ao seu estado inicial. Ou seja, a microbiota pode ser alterada por fatores ambientais rapidamente, principalmente quando há uma alteração muito brusca como essa, mas que tende a retornar ao seu estado original e inicial em pouco tempo. Aqui foram 6 dias que isso aconteceu. Por isso, as modificações devem ser contínuas nesses casos. Bom, então, dessa forma, os padrões alimentares de longo prazo são interessantes de serem estudados para modular a microbiota. E como eu comentei anteriormente, as dietas ocidentais, com alto consumo de gorduras, açúcares e baixo em fibras, contribuem para a disfunção intestinal e da microbiota, aumentando também a permeabilidade intestinal. Então, os estudos já reportaram a redução de bactérias relacionadas à saúde, como bactérias probióticas e produtoras de butirato, nesse tipo de dieta. Além disso, houve também um aumento de bactérias potencialmente patogênicas e oportunistas, como Enterobactéria e Bilophila. Por outro lado, as dietas aqui chamadas de prudentes, com consumo de frutas, legumes e verduras, consumo reduzido de gorduras saturadas e alto em fibras, como na dieta mediterrânea, regulam a composição da microbiota, com aumento de bifidobactéria e lactobacillus e redução de potenciais patógenos, como Clostridium e Enterobactéria. E isso contribui para um ambiente intestinal mais equilibrado, manutenção da saúde imune e da saúde global do indivíduo. Em concordância com esses dados, esse estudo brasileiro avaliou 268 indivíduos não diabéticos que foram subdivididos quanto ao seu padrão alimentar. Então, vegetariano estrito, lacto-ovo vegetariano e onívoro. E foi observado que na dieta onívora, aqui representada nas barras pretas, houve uma menor abundância de bactérias produtoras de butirato, como Roseburia, Prevotella e Fecalium bacterium, em comparação às dietas vegetarianas. Além disso, o perfil inflamatório da dieta onívora foi pior do que as outras,
com maior concentração de proteína C reativa e maior razão TNF-alfa e L10. Por outro lado, outro dado interessante é que houve uma maior concentração de LPS na circulação desses indivíduos. E isso indica para a gente uma maior translocação, né, do LPS do lumen intestinal para a circulação sanguínea, indicando também um maior dano à barreira intestinal e a maior permeabilidade intestinal também. Esse estudo, publicado na Cell, avaliou camundongos que tiveram a microbiota de humanos transplantada. Então, esses animais receberam uma dieta sem fibras e foram observadas alterações importantes na microbiota. Então, nesse gráfico de coordenada principal, cada ponto aqui representa uma amostra coletada. E as coloridas em vermelho na dieta sem fibra e em verde na dieta rica em fibra. Então, nós vemos que tem uma clara separação e uma clara diferença na composição da microbiota entre esses grupos. E, além disso, na ausência de fibras na dieta, espécies que são capazes de degradar polissacarídeos da mucosa do hospedeiro, como a Quermansia mucinifera e Bacteroides sec, aumentaram em abundância, enquanto que a prevalência de espécies degradadoras de fibras, como Eubacterium rectale e Bacteroides ovatus, foram reduzidas. Em seguida, os pesquisadores observaram que a espessura da camada de muco do cólon na dieta rica em fibras foi 5 vezes maior do que na outra dieta pobre em fibras, como a gente vê nessa primeira sequência. Na sequência de baixo, nós vemos também uma redução de mucina 2, aqui coloridas em verde, que é uma proteína formadora de gel de muco. Portanto, essa camada de barreira de muco, que é a defesa primária contra patógenos, ela é degradada por bactérias naturalmente presentes no intestino, o que resulta em maior exposição à camada epitelial à infecção. Por fim, como a camada de muco atua como função barreira contra os micro-organismos, tanto comensais quanto patogênicos, os pesquisadores testaram a suscetibilidade ao modelo de infecção por Citrobacter rodente. Então, os níveis dos patógenos, do patógeno encontrado nas fezes foi 10 vezes maior nos animais com uma dieta pobre em fibras, aqui representado em vermelho, aumentando também significativamente a mortalidade nesse grupo após os 10 dias de intervenção. E, além disso, a dieta rica em fibras, também, que é representada em verde, preservou a camada de muco após a infecção. Então, há um número também crescente de estudos avaliando as fibras alimentares isoladamente, né, para os efeitos à saúde e também como potenciais aplicações no mercado como estratégia para aumento do consumo de fibras. Então, nesse estudo, Matuís e colaboradores estudaram 5 tipos de fibras, utilizando um modelo in vitro de simulação dinâmica da função intestinal com adição da microbiota intestinal. Isso significa que eles simularam as características de pH, temperatura, para serem ajustadas com o ambiente intestinal de humanos. Então, as fibras avaliadas foram amido resistente 75 e 60, fibra solúvel de milho, o pululã, que é um polissacarídeo solúvel em água produzido por um fungo, e a fibra solúvel de dextrina. E aqui eles observaram que a fibra solúvel de milho e o amido resistente 75 foram as fibras com menor grau de digestibilidade, ou seja, maior resistência à digestão. E essa é uma característica positiva para as fibras, porque indica que tem uma maior disponibilidade para a fermentação de bactérias. O estudo também avaliou a produção de ácidos graxos de cadeia curta com as intervenções. Então, todas as fibras aumentaram a produção desses metabólitos em comparação ao grupo controle. E mais especificamente, para o butirato, que é um produto importante para a nutrição das células intestinais,
A fibra solúvel de milho e de dextrose e pululã foram as fibras que mais produziram esse metabólito. Nesse mapa de calor, nós podemos ver que a variação da abundância de bactérias, em comparação à média inicial, está representada aqui, né? E a intensidade da cor significa o grau de aumento ou diminuição. Então, em verde indica que foi maior e em vermelho que foi menor a média inicial, a quantidade dessas bactérias, né? Então, aqui eu destaco que houve um aumento de diversas bactérias, de diversas espécies de bifidobacterium, de 2 a 4 vezes maior do que no grupo controle, e essas bactérias são conhecidas como probióticas e têm um potencial benefício à saúde humana. Lembrando que os micro-organismos probióticos, eles são capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo benefícios à saúde do indivíduo. Então, os exemplos mais estudados e aplicados na prática clínica são dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Então, nesse estudo, agora feito com adultos saudáveis, foram avaliados os efeitos da suplementação de fibra solúvel de milho em 3 grupos, com doses de 8, 14 e 21 gramas de fibra solúvel de milho por meio da injeção de bebida de 250 ml 2 vezes ao dia durante 14 dias. E aqui eles viram que a fibra solúvel de milho teve uma alta tolerância em todas as doses e não apresentou efeitos colaterais significativos no trato gastrointestinal, mesmo na dose máxima de 21 gramas. Essa fibra também foi capaz de aumentar o número de bifidobactéria com uma dose de 6 gramas em comparação ao pré-tratamento. E outro efeito positivo foi a redução de bactérias patogênicas, como Clostridium perfringens e histolítico, com a dose de 14 gramas. Então, o Clostridium histolítico, ele produz a enzima colagenase e pode causar a gangrena gasosa, e a espécie perfringens é transmitida por meio da ingestão de carne contaminada. Além disso, o uso de simbióticos também é explorado na literatura, lembrando que ele é a combinação dos pré e dos probióticos. Então, o mesmo grupo de pesquisa de Costabile e colaboradores desenvolveu um estudo em sequência, porém com idosos, né? E a gente sabe que o envelhecimento é um processo crítico de declínio da função imune, menor habilidade de responder a patógenos, e maior susceptibilidade a infecções. Aliado a isso, nós sabemos também que a população idosa diminui, né, o número e a diversidade de bactérias no seu trato gastrointestinal. E esse estudo, ele foi constituído por 37 idosos saudáveis que receberam 4 tipos de intervenção. 2 simbióticas com associação de fibra solúvel de milho e 2 espécies, né, de lactobacillus raminosos, então o GG e a cepa GG-PB12, e a fibra solúvel de milho apenas e o placebo, e foram ingeridos por meio de bebida uma vez ao dia, durante 3 semanas. Todas as intervenções foram capazes de alterar a microbiota, sendo que houve um aumento, né, de parabacteroides e ruminococcaceae, que são bactérias, grupos bacterianos, né, produtores de ácidos graxos de cadeia curta, e por outro lado, também houve uma redução de bactérias potencialmente patogênicas, como Oscillospira e Sulfovibrio, que são também bactérias conhecidas por reduzir sulfato e causar distúrbios intestinais. Foi observado que com a fibra isolada, houve uma redução de IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória, e o simbiótico reduziu a proteína C reativa. Quando essa população foi dividida segundo a sua faixa etária, os indivíduos mais idosos tiveram uma tendência de aumento da atividade de células natural killer com o consumo do simbiótico em comparação ao início do tratamento.
Então, como nós vimos nessa apresentação, existem vários mecanismos pelos quais as fibras prebióticas podem ter impacto na saúde imunológica, seja pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, resultantes da fermentação de fibras, modulação da composição da microbiota com aumento daquelas comensais e benéficas e redução de potenciais patógenos. Também são capazes de preservar a barreira intestinal pelo aumento da camada de muco no intestino, pelo fortalecimento das tight junctions. Também pode ter uma modulação direta à resposta imune no intestino. E ainda a gente sabe que existem outros mecanismos que estão sendo estudados para fortalecer ainda mais a relação entre fibra prebiótica e o benefício imune. Então, nós vimos que a dieta é um dos principais moduladores da microbiota e da saúde imune. As fibras naturalmente presentes ou adicionadas em alimentos podem beneficiar a saúde intestinal, a integridade da barreira intestinal e a composição da microbiota. As fibras prebióticas têm diversos mecanismos que podem ter essa relação com o sistema imune. Lembrando que mais mecanismos estão sendo descobertos, né, estão sendo estudados nesse momento, e os dados que eu apresentei até agora são preliminares, mas mostram um potencial efeito das fibras prebióticas na saúde imune. Mas ainda precisamos de mais estudos intervencionais com amostras maiores, né, para elucidar os efeitos na saúde humana. Eu fico disponível agora para perguntas. Muito obrigada. Doutora Leila, muito obrigado. Muito bom. Acho que as apresentações foram complementares e trouxeram muitos dados, mesmo para aqueles que já são familiarizados com esse tema. Eu acho que nós tivemos informações novas muito interessantes e que servem para que a gente possa continuar aprendendo e discutindo. Eu quero estimular de novo aos participantes a encaminhar perguntas e para a gente aproveitar a presença dessas profissionais aí, que não é tão comum a gente ter elas aqui do nosso lado e à disposição para perguntas. Tem uma pergunta, eu acho que é para a doutora Leila. Acho também que, de certa forma, ela foi já respondida, mas eu vou fazer a leitura para que possa, eventualmente, propiciar outros dados. A pergunta é: fibras adicionadas a alimentos e suplementos têm benefícios, assim como as presentes naturalmente em vegetais, frutas e grãos? Sim, né? Como eu me interromper, se os senhores quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade. Desligar ou ligar? Desculpa. Ligar. Bom, então, só respondendo a pergunta, né? Sim, as fibras, tanto as naturalmente presentes quanto as adicionadas nos alimentos, como a gente viu nos estudos que eu mostrei aqui, ambas têm efeitos funcionais, né, das fibras, tanto efeito na microbiota quanto no sistema imune. O que a gente só tem que lembrar quando a gente fala desses dois grupos, né, dessas duas situações, é que num padrão alimentar ou na suplementação de um alimento, por exemplo, é preciso considerar outros nutrientes que estão ali na matriz alimentar, que não somente a fibra. Então, são compostos fenólicos, tem proteínas, vitaminas e minerais, eles vão atuar sinergicamente, né, na ação da fibra, no efeito à saúde. Nas fibras isoladas, enriquecidas em alimentos ou suplementos, é possível ver um efeito mais direto. Mas, como eu disse, as duas têm efeitos, sim, muito similares na microbiota, na saúde imune, por exemplo.
Tem uma outra pergunta que também é para a doutora Leila, que eu estou entendendo que é o seguinte: vamos imaginar uma pessoa que não consome fibras normalmente. Então, e aí ela de repente faz uma opção por suplementos de fibras. E a pessoa quer saber o seguinte: isso pode levar a sintomas de intolerância? Então, quando o indivíduo consome a fibra em uma pequena quantidade normalmente, e ele quer ingerir mais, né, e faz isso de uma forma muito brusca, né, aumenta a quantidade de uma forma muito, de uma vez só, isso faz com que tenha um maior risco de desenvolver alguns efeitos gastrointestinais indesejados. Então, seja flatulência, diarreia, né, desconforto abdominal. Então, nesses casos, o ideal seria a introdução de uma forma mais gradual desse nutriente, né? Sempre acompanhado, lógico, por um profissional, por um nutricionista. Lembrando que existem, né, pessoas que são mais sensíveis do que outras, então é preciso que seja feito de uma forma mais monitorada. E também existem alguns tipos de fibras que têm maior ou menor tolerância, né? Como eu falei bastante da fibra solúvel de milho, é uma fibra que é bastante estudada na literatura e tem uma alta tolerância. Ela chega até a ter uma tolerância de 2 vezes mais que a inulina, por exemplo. Então, nós sabemos que esses fatores precisam ser agregados, né? Sempre lembrando que é preciso monitorar a tolerância do indivíduo, né? Sempre fazer de forma muito individualizada. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Tem uma curiosidade aqui, professora Sandra, a sua menção a respeito de transplante. E a pergunta sempre, claro que acho que isso sempre traz curiosidade, porque tem uma certa, um componente aí de estranho. Se o indivíduo for submetido por uma razão qualquer, essa nova flora vai ser mantida? Por quanto tempo? Ela é duradoura? Ou, como disse a professora Leila, tem uma tendência a voltar à situação anterior em curto prazo? Como é que funciona? Bom, se a pergunta é especificamente com relação ao transplante de microbiota, eu não sei se eu tenho condições de responder exatamente quanto à duração, porque, na verdade, é um mecanismo mais, digamos, não sei se eu posso usar o termo invasivo, né? Que significa isolar toda a microbiota de uma pessoa que eventualmente não tem aquela doença ou aquele transtorno inicial e injetar mesmo na microbiota, né? O que eu acho sobre o transplante da microbiota é que os estudos ainda são bastante preliminares e sujeitos a muita crítica, né? Existe muito medo em torno do que a gente está implantando. Por exemplo, quando se fala em transplante de microbiota, né, que é bastante explorado em modelos não humanos, né? Então tem um experimento, eu não vou lembrar agora o nome do primeiro autor, que na verdade ele desenvolveu modelos não humanos de esquizofrenia, né? E aí essa microbiota desse camundongo com esquizofrenia foi transplantado por um camundongo sem a doença. E que, na verdade, o que aconteceu foi que esse camundongo acabou desenvolvendo os sintomas da doença, né? Então, eu acho que toda essa questão, assim, da gente ainda não saber tudo que diz respeito à microbiota, eu acho que tem que colocar muito alerta sobre esse tipo de procedimento, né? Mas, de uma forma geral, e acredito que o transplante de microbiota também esteja envolvido nessa questão, é que a nossa microbiota ela é determinada pelas intervenções, né? Então, por exemplo, falando de padrões alimentares, né? Tanto eu quanto a professora Leila, a gente demonstrou, né, que, na verdade, alterações, elas têm um efeito transitório e depois
tende a voltar ao normal, e, na verdade, claro que a dieta, no caso, ela é um importante fator que modula a microbiota, mas, assim, lá no começo da minha palestra, eu, inclusive, mostrei aquela hipótese que não é aceita por todos os autores, mas que se fala de enterotipo, né? Que, na verdade, por que algumas pessoas, além do padrão alimentar, por que algumas pessoas desenvolvem determinados padrões de microbiota que vão um pouco além de... Porque o que a gente mais discute é aquilo que é chamado da microbiota central, a core microbiota, né? Mas, na verdade, a gente tem outros filos, outros gêneros bacterianos que são as diferenças entre uma pessoa e outra, né? Então, esse padrão da microbiota, ele tem influência ambiental, né? Portanto, a dieta, o ambiente que a pessoa vive, outros hábitos de vida, mas o genoma da pessoa também vai estar associado ao desenvolvimento da microbiota. E eu me pergunto, mas, de novo, eu estou explorando aqui essa resposta, porque eu não estudo o transplante de microbiota, eu me pergunto se, quando você faz o transplante de microbiota, ela consegue se estabelecer de tal maneira que sobreponha uma característica que é genética do organismo, porque é uma simbiose, né? A microbiota com o genoma da pessoa. Por isso que até no final da minha palestra eu falei que o ideal era a gente analisar simultaneamente genômica, microbioma e metabolômica, né? Para a gente ver a capacidade de produzirem os metabólitos. Eu não sei se eu respondi, provavelmente não, né? Mas são intervenções na microbiota que até hoje não foi provada qual a melhor intervenção que tenha uma durabilidade, digamos assim, maior. Muito bom, eu acho que é isso mesmo, acho que a gente não tem muitos dados ainda, né? Porque realmente é um tema inusitado e aí precisa cuidado para fazer essas interpretações. Mas, de qualquer forma, a senhora também mencionou a participação da microbiota no estado de humor das pessoas. Então, eu acho que eu queria fazer uma brincadeira e recomendar transplante para várias pessoas que possam melhorar o humor. Bom, tem uma pergunta que pode ser para uma, para outra ou para as duas, que é o seguinte: o que você acha dos modelos in vitro que simulam o trato gastrointestinal, aproveitando que teve uma menção dessa microbiota de humanos? Quem quer primeiro? Quer falar? Bom, então, a gente tem que entender as limitações e as vantagens de cada tipo, cada modelo, né, de pesquisa. Nesse caso do modelo in vitro, e que é simulado o ambiente intestinal, ele é vantajoso para a gente entender quais os mecanismos, quais os metabólitos estão ali, porque você consegue separar cada parte do intestino e recrutar e coletar amostras de cada parte do intestino de uma forma que a gente não conseguiria fazer em estudos humanos, por exemplo. Mas a gente tem que ter toda a limitação, o pensamento, né, de que são estudos mais limitados mesmo, que não tem, por exemplo, a influência de ambientes de fatores estressores do intestino. Então a gente sempre precisa ponderar, né, qual que são as vantagens, o que a gente consegue extrair de resultados desse tipo de estudo, por exemplo. Senhora Sandra, quer acrescentar alguma coisa? Acho que é importante também, porque eu acho que a vantagem, né, dessa simulação da microbiota é justamente se poder trabalhar, brincar, entre aspas, com intervenções que não poderiam ser feitos em vivo, né? E, na verdade, assim, os grupos pelo mundo afora que trabalham com esses modelos
in vitro, eles trabalham numa precisão matemática inacreditável, né? Eles desenvolvem modelos matemáticos em cima dessa simulação. E é uma tendência mesmo, né, da ciência, não só no que diz respeito à microbiota intestinal, mas vários processos do organismo que são simulados in vitro, até porque, principalmente, né, por questões éticas relacionadas à experimentação humana. Mas tudo que a gente faz, mesmo in vitro, ou mesmo com modelos não humanos, né, todo mundo que já trabalhou com modelo experimental, eu já fiz isso, acho que a gente nunca pode perder a visão de que a realidade no organismo humano está sujeita a uma série de questões importantes, né? A professora Leila, em uma das respostas, colocou uma questão que eu acho que é importante até destacar, né? Que a gente estuda o papel de determinado nutriente, como ela apresentou muito bem, a questão das fibras alimentares, mas que, na verdade, as fibras são um componente da nossa alimentação, né? Eu acho que, nesse momento, cabe até a gente fazer a discussão, né? A diferença da gente pensar e estudar qualquer nutriente ou suplemento isoladamente, e depois quando você coloca esse suplemento no verdadeiro network, que é a somatória com os componentes da dieta. Então, por exemplo, mesmo com relação às fibras alimentares, provavelmente a inclusão de fibra em alimentos que são, por exemplo, que é o caso do próprio alimento rico em fibra, que são os vegetais, frutas, verduras, etc. Então, esses próprios carboidratos fermentáveis, eles estão presentes junto nesses alimentos com inúmeros fitoquímicos, os flavonoides, por exemplo, né? Que melhoram, inclusive, o metabolismo bacteriano. Então, provavelmente, a gente deve ter ações sinergísticas aí na dieta como um todo, né? Então, claro que o caminho inicial, em vez de pensar em suplementar ou acrescentar fibra em componentes alimentares, é a gente pensar primeiro em reforçar a ingestão dietética de fibra. Aqui no Brasil, a gente tem milhares de fontes alimentares diferentes, né? Para depois tentar entender como que a inclusão de determinados suplementos pode manter a microbiota por longo tempo ou não. É empolgante o assunto, eu acabo indo além da pergunta. Pois é. Nós estamos indo para os finalmente, porque já me informaram que nós temos pouco tempo, mas assim, antes de fazer uma rodada para falar exatamente o que vocês quiserem deixar como mensagem, existem várias perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo. Mas, assim, é claro que o microbioma ou a microbiota tem, como vocês mostraram, muito a ver com o que nós ingerimos como alimento. Agora, quando você tem alterações fisiopatológicas, vamos ver a patogênese mesmo que sejam pequenas modificações fisiológicas a nível esofágico, gástrico, hepático, biliar, pancreático, como que isso interfere no cômputo geral, no espectro geral da microbiota? Se tem algum estudo já mostrando essas coisas. Leila, quer começar? Bom, então, assim, já existem diversos estudos falando, por exemplo, do eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pulmão, agora que está muito em evidência, né, com o Covid-19, eixo intestino-fígado. Então, a gente sabe que o intestino, na verdade, ele está agindo ali como uma função central com todas as outras. A gente não pode mais pensar, por exemplo, que o intestino é um órgão isolado, que os outros órgãos são isolados, né? A gente tem conexões muito interessantes e muito fortes que acabam dando até mais complexidade a esses órgãos, né? E a microbiota, a gente viu inúmeros estudos que tem um papel muito importante quando a gente faz essa rede de conexões. Então, é um desafio também para quem estuda a microbiota, porque a gente sabe que estudando uma parte do mecanismo, né, a gente não consegue estudar o organismo como um todo, mas estudando uma parte,
a gente sabe que existem outras interações ali que a gente não consegue incluir no nosso estudo, por exemplo, de 4 anos num doutorado. Mas a gente sempre tem que ponderar, né, colocar como até uma forma de instigar as pessoas a procurar também outras formas, né, outras ligações que a gente vê com a microbiota. Então, a gente tem que pensar realmente nessa complexidade como um todo. Ok. Professora Sandra, eu vou te dar poucos minutos, por favor. Vou tentar falar em muito. Não, na verdade, eu acho que o tempo está acabando. A professora Leila já explorou muito bem, mas eu acho que uma questão para a gente finalizar essa conversa é que em tudo, né, como eu falei, eu acho que o que a gente sabe de microbioma e das intervenções, a gente está enxergando a ponta de um iceberg, né? A gente tem muita coisa para entender ainda. Mas eu acho que uma questão importante até para se pensando nas questões de suplementar, de enriquecer com fibra e assim por diante, acho que a gente tem 2 mundos aí no estudo da microbiota, né? Quando a gente fala da microbiota no sentido de padrões alimentares para manter a saúde, né? Então, o que a gente pode fazer para a microbiota, considerando que você é saudável, que a tua microbiota é resiliente, então, assim, manter um padrão alimentar saudável. E mesmo que um dia ou outro, né, que todo mundo faz isso, muda o padrão alimentar, vai viajar, se você constituir uma microbiota resiliente, ela vai voltar ao seu padrão original. Outro mundo é principalmente o uso de micro-organismos específicos ou combinações de micro-organismos para tratar doenças. E eu acho que um aspecto que está muito bem explorado na literatura e relativamente evidenciado é o uso, por exemplo, de probióticos para doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente vê que, nesse sentido, e hoje a gente tem uma especificidade cada vez maior de você usar gênero, espécie e cepas específicas para doenças específicas, né? Então, nas doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma certa evidência de algumas espécies e cepas, e na questão do do eixo intestino-cérebro, né, essas bactérias específicas que são tidas como psicobióticas, mas que ainda a gente tem estudos muito preliminares, né? Então, assim, eu acho que, para concluir, a gente poderia colocar aí numa balança, e claro que sujeito a mudanças, né? Se você quer manter a tua saúde intestinal, faça uma alimentação adequada. Se você quer tratar doenças específicas, faça uma análise mais aprofundada com profissionais da área, que eles vão te prescrever bactérias específicas como coadjuvante do tratamento. Pronto. Bom, muito bem, muito obrigado. E tem vários participantes aqui na rede que estão parabenizando a todos pelo excelente conteúdo desse webinar. Eu queria, finalizando, porque o nosso tempo já está ultrapassado, agradecer muito a professora Sandra, a doutora Leila, pela excelente participação. O Wilson ficou muito lisonjeado com a participação de vocês, muito honrado. E queria agradecer também a Graziella, que sempre dá um suporte técnico, científico para a gente, e a Flávia, também, que mantém o Wilson ligado e produzindo informações científicas. E eu aproveito, então, para agradecer muito a vocês e passo a palavra para a Flávia, que vai encerrar esta sessão. Obrigado e tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, doutor Hélio, pelas excelentes palavras. Obrigada, doutora Leila. Obrigada, doutora Sandra, pelas excelentes palestras. Muito obrigada a todos que ficaram até agora conosco, vendo essa apresentação. Gostaria de agradecer também a minha equipe, a Laila e a Grazi, a Ana também, que estão sempre com a gente aí nesses tempos difíceis de webinar. Muito obrigada a todos, uma ótima noite. Obrigada.